Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 047 de Matemática Financeira, preparatória para o concurso da Petrobras 2024. O tema desta aula envolve juros simples, compostos, montante. Então, vamos lá? Bom pessoal, conforme vocês sabem, o tema 8 do edital envolve matemática financeira, a questão do dinheiro, capital, juros simples, juros compostos, montante, taxa de juros, não é isso? Então vamos à aula. Bom pessoal, aqui nós temos um problema que aparentemente com muito cálculo, mas ele envolve a questão do lucro, né? O que vem a ser, como que a gente calcula o lucro? Então, o lucro obtido por ele nessa negociação é o objetivo calcular o lucro. Então, vamos ao problema. Esse investidor ele adquiriu um terreno por R$74 mil. Algum tempo depois, o terreno foi vendido. E o lucro obtido pelo investidor, então ele vendeu o terreno de 74 mil, foi 20% do valor da venda. Esse investidor conceitua lucro como sendo a diferença entre preço de venda e preço de compra. Lógico, você compra por 100, né? E vende por 150, o teu lucro é 50. Seria mais ou menos algo assim, que é o preço de venda menos o preço de compra, isso que ele define como sendo lucro. Então, nessa situação, nós temos o quê? Que ele entende como lucro a diferença entre os valores de venda e de compra, conforme eu falei aqui. Então, o lucro obtido nessa negociação foi de... Então, nós temos que o lucro obtido foi 20% do valor da venda. Como que a gente faz isso para calcular o lucro? Bom, o preço de compra foi R$74 mil. Nós vamos chamar preço de compra de PC, preço de compra. O lucro, ele é 0,20 ou 0,2 do preço de venda. Ele é 20% do valor da venda. Então, nós temos que o lucro é 0,2 ou 0,20 de PV, preço de venda. Tá certo? Muito bem, então 20% é 0,20 ou 0,2. Agora, a definição que ele entende como sendo lucro é preço de venda menos preço de compra. Preço de venda menos preço de compra é lucro. E aí a gente vai fazer toda a manipulação algébrica possível, né? A primeira coisa que a gente tem é quanto é o lucro? Obviamente, eu posso trocar no lugar desse PV, né, que está embaixo, PV menos PC, eu posso colocar L sobre 0,2, porque PV é L sobre 0,2, não é isso? São coisas que eu posso fazer e o lucro 74 mil. Muito bem, então o lucro ele é 0,2 de PV, é 20% que a gente escreve com 0,2 de PV. Eu vou escrever que PV passa o 0,2 por outro lado, onde tem PV eu coloco alguma coisa L, entendeu como a gente faz? E agora, se lucro é preço de venda menos preço de compra, no lugar de PV eu vou escrever L sobre 0,2. Beleza? E no lugar do PC, que é o preço de compra, 74 mil. A partir daí, vira uma conta, uma equação do primeiro grau, que também é tema da Petrobras, não é isso? Eu posso passar o L sobre 0,2 para o outro lado, ou multiplicar todo mundo, que é o que eu faria, multiplicar todo mundo por 0,2. Essa é uma das maneiras que eu faço. Mas você pode tirar MMC também, não tem problema algum, tá ok? Outra maneira que você pode fazer é escrever no lugar de 0,2, 2 sobre 10. Então, no lugar de 0,2, se eu escrever 2 sobre 10, o 10 vai lá para cima multiplicando o L. Essa também é uma outra maneira de escrever esse exercício. Aí o que vai acontecer? 10 dividido por 2 dá 5. Então você tem L igual a 5L menos 74 mil. Obviamente eu posso passar o L para o lado direito, vai ficar 4L igual a 74 mil e o 74 mil para o lado esquerdo. Então agora eu divido o 74 mil por 4 e acho o L. Então, quem é L? Que dá 18.500. A resposta desse exercício, portanto, é a letra C. Talvez aí, como você pode perceber, tem bastante continha, mas tudo resulta de praticamente poucas equações, né? Uma delas é o lucro que ele deu 0,2 de PV e que lucro é PV menos PC. Preço de venda menos preço de compra. O que você achou desse exercício? Difícil? Não, não é difícil não, né? Bom, agora nós temos o tema de juros simples, que ele envolve J igual a CIT sobre 100, capital, taxa de juros e tempo. C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo, ou você pode chamar de N, que é o número de meses, né? O número de anos.
o tempo é T ou N. Muito bem, aí você pode isolar, né, o tempo, o capital, a taxa, deixar o T sozinho, ou o I sozinho, ou o C sozinho. São, na verdade, manifestações de uma única equação, J igual a C sobre 100. Eu não tenho 4 equações. Lembra? Eu tenho uma única equação. Agora, é importante também você dar um print, dar uma pausa, uma hora que você tiver um tempinho, calcular essas igualdades aí. 3,5 anos corresponde a quantos dias? 15 dias corresponde a quantos meses? 3,5 meses corresponde a quantos anos? Saber fazer essa proporção e algumas delas dá 0, alguma coisa, né? Por exemplo, 1 segundo tem quantos anos? Essa é uma pergunta que muita gente se pergunta. Como que pode? 1 segundo tem quantos anos? Eu, por exemplo, tenho quantas toneladas? Né? É óbvio que dá para fazer. É 0,00 e vai, dá para calcular, certo? Então, se você pode falar assim, um centímetro, por exemplo, tem quantos quilômetros? Dá para escrever, certo? Então, é isso que você tem que trabalhar também, que são os submúltiplos do metro ou do tempo, em horas ou anos. Agora, nós estamos em juros compostos, né? Montante capital mais juros sempre, tanto em juros simples quanto em juros compostos. E, particularmente para juros compostos, nós temos que o montante, ele é dado pelo capital, certo? Vezes, aí você abre e fecha parênteses, 1 mais I elevado a N. Só que este I não pode ser 2, 3, 4%. Ele tem que ser 0, alguma coisa, tá? Então, se der 3%, você divide 3 por 100. Aí dá 0,03. Tranquilo? Então, muito importante você não escrever o I como um número grandão. Tem que ser 0, alguma coisa. Beleza? Agora nós vamos fazer esse exercício envolvendo juros compostos, tá? O livro está muito completo, mas nós vamos fazer devagar, tá? Nós temos um capital de R$6.000, então C é igual, o C ele é igual a R$6.000, o capital. E nós sabemos que é 1 mais I elevado a N, né? Esse N é o número de meses, na verdade ele vai ser 3, tá? Tempo e taxa estão na mesma unidade? Essa é a pergunta que você tem que fazer também. O tempo está em meses e a taxa está em porcentagem ao mês. Então, você não precisa mexer em nada. Então, no lugar de 3, você vai jogar 3 mesmo, só que no lugar de 2%, você vai jogar 2? Você vai jogar 2? Não, você vai jogar que número? O número que eu falei, né? Você tem que dividir por 100, né? Então, 2 dividido por 100 dá quanto? 0,02. Tá ok? Então, aí é só achar o montante. Capital 1 mais I elevado a N. Vamos escrever isso, tá bem grandão aí. O capital é 6.000, o tempo é 3 meses e a taxa I é 2% ao mês ou 0,02, que é mais importante, tá? Porque aí, neste caso, como não tem o número 100 embaixo, né, como é o caso de juros simples, eu tenho que dividir por 100. Agora eu vou escrever a expressão do montante, já colocando um monte de resultados aí. Não briga comigo não, tá? Então vamos lá. O montante é capital 1 mais I elevado a N, como a gente sabe. No meio aí a gente tem o quê? Quem é o capital? 6.000. 1 mais I. Olha lá, você vê que no lugar do I eu escrevi 0,02. Tá certo? E no lugar do N eu coloquei 3, porque N é igual a 3. Agora, 1 mais 0,2 dá 1,02. E se eu elevar a terceira, é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Esse é o trabalho que você teria que ter para achar 1,06121. Tá? E aí multiplicar por 6.000. Uma coisa que você pode fazer, quando você tem que multiplicar um número com vírgula por 6.000, por exemplo, você multiplica por 1.000, você anda 3 casas para a direita. Então você já sabe que isso aí vai dar R$ 1.061,21. R$ 1.061,21, que você multiplica por 6. Então, não é para multiplicar por 6.000, é para você primeiro multiplicar por 1.000, anda 3 casas para a direita, 3 casas para a direita, e depois você multiplica por 6. Então, multiplicar por 6.000 é multiplicar por 1.000, anda 3 casas para a direita, e aí ele vira R$ 1.061,21, aí depois você multiplica por 6. Beleza? Aprenda isso, hein? Vale a pena. Portanto, o montante vai dar R$ 6.367,25. Isso é a resposta do item A. Qual é os juros? Se montante é capital mais juros, os juros é montante menos capital, tá certo? E aí eu tenho o montante, que é 6.367,25, e eu tiro do meu capitalzinho de 6.000, e aí eu tenho R$ 367 de juros e 25 centavos.
que você achou desse exercício de montante, capital mais juros, juros compostos? Este tema é petrolífero, hein? Este tema vai cair na Petrobras. Aprenda a fazer cálculos de juros compostos, tá certo? Veja os vídeos também que eu já passei aqui no canal. Tem também a playlist da Transpetro, tem a playlist da Petrobras do ano passado, que eu terminei com os vídeos lá, depois da prova, e comecei uma nova etapa, que é essa etapa presente, já com 47 vídeos, tá certo? Então, não deixe de assistir os vídeos, não deixe de fazer os cálculos, anote, preste bem atenção no formulário, tá certo? Tudo isso vai ser importante para te ajudar no dia da prova. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 047, eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um tema importantíssimo do item 8, o último tema do edital Matemática Financeira. Vejo você nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.